Lorival e Zaza, o que se discute nesse tópico não é o significado das palavras, se é inútil, se é indigno. O que se discute é a atitude diante de Deus. É isso que nós estamos tratando. Porque vocês, a princípio, rejeitavam o que a clara manifestação do Senhor Jesus, em função da parábola do servo inútil de Mateus capítulo 25. E vocês batiam na seguinte tecla: ora, somos filhos, somos salvos, fazemos parte da noiva, temos vida eterna, salvação. E ele vai nos atirar nas trevas exteriores, misturando um texto de um contexto diferente, numa outra situação, que não é num contexto onde é o conhecido sermão escatológico, quer dizer, a pregação das últimas coisas. Nos capítulos 24, 25, 26 de São Mateus, estes capítulos são conhecidos como o sermão escatológico de Jesus, porque ele está respondendo à pergunta dos discípulos a respeito do templo. Eles estavam perguntando sobre as coisas futuras que haveriam de acontecer com o templo. O templo é símbolo, sempre foi e até hoje é, e continuará sendo um símbolo, o símbolo principal da nação de Israel, do povo judeu. O povo judeu, Deus tem um plano para com eles, que vocês podem verificar, está lá descrito por Paulo na carta aos Romanos. Então, esta parábola deste servo infiel é dentro desse contexto, não é para a igreja nem estará presente nessa dispensação. Nessa dispensação, a igreja não estará presente porque ela já teria sido arrebatada e estaria nas bodas do Cordeiro. Então, este servo inútil se aplica ao povo judeu que vai enfrentar na época na dispensação que segue a dispensação do milênio, ele vai enfrentar o anticristo. E eles vão entrar na grande tribulação, descrito na Bíblia como uma tribulação como nunca houve antes na face dessa terra. Agora, o que está em Mateus 17 é para aqueles que são salvos, aqueles a que ele chamou de amigos, a quem ele trata como filhos. Esse conselho tem razão de ser. Não importa se é servo inútil ou se é servo indigno. É a sua atitude diante da palavra de Deus. Então, vocês sendo flagrados nesta interpretação absurda, que consiste num erro primário, isolar versos do seu contexto, tá? Fazer interpretações de contextos diferentes. Isso é elementar. Você, para interpretar uma parte das Escrituras, você não pode isolar o verso do seu contexto, você tem que examinar o contexto. E mais ainda, suas conclusões têm que fazer harmonia com outros versos e outras partes da Bíblia. Ao invés de procurar contradição e confusão, busque a harmonia que vocês vão ter a compreensão. Agora, vocês condenam a interpretação correta de Mateus 17:10
em função de Mateus 25, da parábola lá de Mateus 25. É isso, vocês gostam de confundir. E nessa, querendo confundir, acabam confusos. E o crente confuso, com cabeça confusa, cheio de crenças confusas, o fim é triste, viu? O fim é triste. Tá? Agora, veja, vocês ainda continuam batendo o pé aqui. Nós não somos servos infiéis. É óbvio que somos infiéis. Pois o Senhor Jesus, quando disse, depois de fazer de tudo que vos for mandado, dizeis, somos servos infiéis ou somos servos indignos. Ali, ele usou uma hipérbole, depois de fazer de tudo que vos for mandado. Porque ninguém faz tudo que é mandado pelo Senhor. Não há homem capaz dessa tarefa. Isso é inexecutável. Só Ele pôde fazer, só Ele pôde cumprir. Nós não somos ninguém para realizar tudo que nos for mandado. Então, nesse verso, não é que ele está falando uma inverdade, ou que ele se perdeu na sua elocução. Ele está se valendo de uma hipérbole, que se aquele que faz tudo o que é mandado ainda tem que baixar a cabeça e dizer, somos servos infiéis ou servos indignos, quanto mais você e eu, que somos incompetentes, incapazes, sem a menor possibilidade de fazer tudo o que é mandado. Agora, veja, eu quero entender o que está na cabeça de vocês, porque eu busco coerência, porque a verdade tem coerência, filho. Se você não sabe, a verdade tem coerência, ela tem harmonia. Tá? Quando você está batendo cabeça na incoerência, em desarmonia com as próprias coisas que você fala, ou que você escreve, eu quero essa coerência. Eu vi o Isaías, porque veja, no tópico onde o Zazá o tempo todo ficou dizendo que lá estava escrito que era uma parábola, o episódio do rico e Lázaro. E eu defendendo que não era uma parábola, é um episódio real que Jesus estava contando aos discípulos. Por quê? Porque uma parábola, ela não tem nome das pessoas, né? Nós temos mencionado o nome de Moisés, o nome de Abraão, o nome do mendigo, Lázaro, né? E lá fala que Abraão se pronunciou por 3 vezes. Então, não são estas as características de uma parábola, porque a característica principal da parábola é a indefinição. Começa assim, um certo homem, mas que homem é este? Né? Havia um rei, mas qual rei? De qual reino? Uma mulher varreu a sua casa em busca da dracma perdida. Ora, mas qual é o nome desta mulher? Onde foi que aconteceu isso? Então, parábolas têm muito de indefinição. E ele ficou lá teimando. Não, porque está na minha Bíblia, porque está lá escrito que é a parábola do rico e de Lázaro, e eu creio na Bíblia, eu creio que é a palavra de Deus, tal. Eu mostrei lá o livro de Reis, no capítulo 2, onde há um título que a Sociedade Bíblica colocou de uma maneira e depois modificou. Então, estava mostrando para ele que títulos são os homens que colocam, é a Sociedade Bíblica que coloca isso aí, e que pode haver erro. São os homens que erram. Mas ele teimou até o fim. Aí depois não queria reconhecer o seu erro, desconversou, omitiu a verdade. E para mim, quem omite a verdade é mentiroso.
Porque o que é mentira? É a verdade que você deve dizer a mim, você não diz. Então você está mentindo, não precisa nem falar. A atitude já é atitude mentirosa. Ele bateu o pé, saiu fora, desconversou. Eu fiquei indignado, passei a mão no chicote, no lombo dele. Agora ele está fazendo novamente, ele está apresentando um texto, né? Do pastor, do reverendo, né? Como é que é? Marcos Lins, presidente do presbitério de Pernambuco e pastor da igreja da Madalena no Recife. Então, ele está apresentando um texto onde ele discute, né, o erro cometido pela sociedade bíblica ao titular a parábola do servo inútil dizendo que a palavra certa seria a parábola do servo indigno. Então, esse Zazá, pelo amor de Deus, você é um grande vigarista, rapaz, toma vergonha na cara. O que é isso? O Isaías botou um vídeo aí, né? Ele botou um vídeo aí condenando o Edir Macedo. Veja o que o Edir Macedo está dizendo no seu vídeo e que o Isaías condenou. Veja. Agora, veja. Eu quero entender o que está na cabeça de vocês. Porque eu busco coerência. Porque a verdade tem coerência, filho. Se você não sabe, a verdade tem coerência. Ela tem harmonia. Tá? Quando você está batendo cabeça na incoerência, em desarmonia com as próprias coisas que você fala, ou que você escreve, eu quero essa coerência. Eu vi o Isaías criticando aí o Bispo Macedo, metendo pau no homem aí, porque ele está criticando uma ação do Senhor Jesus, né? Um ato do Senhor Jesus, né? No episódio lá do milagre nas bodas, onde ele transformou a água em vinho. E agora, nesse verso lá de Lucas 17:10, ele também entende que o Senhor Jesus não devia ter dito isso, que isso está errado, que é incompreensível, que jamais Deus vai atirar nas terras exteriores os seus filhos, porque os filhos tal, e por aí vai. Bom, eu quero entender, porque vejo o que diz o bispo Macedo, e vejo que o Zazá escreveu a respeito. Olha aí, foi isso aí que o Zazá escreveu a respeito do que fez o vídeo, do que disse o bispo Macedo. E depois me explique a coerência que há na cabeça desse homem. E o Lorival ainda traz também. O primeiro milagre que Jesus realizou foi num dia de casamento, uma festa de casamento, quando ele transformou a água em vinho. Eu fiquei perguntando, meu Deus, o primeiro milagre que o Senhor faz não é a cura de um enfermo, não é a libertação de um oprimido, não é a salvação de um ser humano. O Senhor transformou água em vinho. E essa água em vinho, o que fez? Alegrou apenas os convidados daquela festa de casamento. Mais nada. Não fez mais nada. Ou fez? Qual foi o benefício que a transformação de água para vinho trouxe para o reino de Deus?
pessoal? Houve algum benefício? Não. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, é justo que o Senhor tenha transformado água em vinho sem beneficiar qualquer pessoa para o reino de Deus, enquanto há pessoas cujas vidas se mantêm como águas poluídas, podres, na realidade, e que, apesar de crerem em Ti, ainda continuam com a mesma qualidade de vida, a mesma vidinha miserável, mesquinha, infeliz, triste, mal-humorada. É justo isso? É justo que o Senhor tenha transformado água em vinho e não tenha transformado a vida de uma pessoa para uma nova criatura? Eu não aceito isso. Eu não aceito essa situação. A minha inteligência se nega a aceitar essa situação, mas foi o Senhor quem fez isso. Eu sei que o Senhor fez isso, mas particularmente o meu coração, diante do conhecimento que nós temos da Tua palavra, da justiça de Deus, não passa na minha cabeça uma coisa que eu não aceito. É inaceitável que Ele tenha transformado água em vinho e não tenha transformado a vida das pessoas que têm crido nele. Sejamos honestos, sim ou não? Concorda comigo? Então, é sobre isso. Então, o Zazá não debate comigo porque se sentiu desrespeitado pela minha pessoa. Mas, na verdade, não fui eu quem o desrespeitei. É ele quem não me respeitou. Ele não teve a menor consideração com a minha pessoa e nem com aqueles que veem os vídeos que eu faço e leem as coisas que nós escrevemos sobre tudo aquilo que ele escreve. Tá? De fato, ele não deveria se sentir ofendido, porque ele é um fake, ele é um fantasma. Ninguém sabe quem é o Isaías. Ele se apresentava como Zazá CCB, como Zazá, agora resolveu se apresentar como Isaías. Mas vai saber se o nome dele é Isaías? Ninguém sabe. Ele se apresenta aí, pelo menos aparentemente, né, como uma pessoa que é dedicada, pelo menos nas doutrinas da congregação, ele está lá, tal, mas vai saber quem é esse camarada? Ele pode ser um pedófilo, um homossexual, um cara que tem vida dupla, um estelionatário, porque não mostra a sua cara. Quem sabe é procurado pela polícia. Bom, ele é um fake. Eu respeito aquele que tem ministério, que é um cooperador, um ancião, que queira manifestar as suas convicções, ou a sua indignação, ou tirar as suas dúvidas, e que se apresente nos sites por aí, usando o expediente do fake. Porque se ele mostrar a sua cara, ele vai ser expulso. Mas um cidadão que não tem nada a ver, tá? Se vale do expediente do fake para ofender, maltratar, insultar, caluniar, aí eu fico bravo, tá? Ele tem moderado a sua conduta nesses últimos meses aí, tá? E me tratou respeitosamente no princípio. Bom, mas eu não admito que o cara venha a público enganar as pessoas. Quando ele se omitiu em admitir, tá, que títulos são coisas colocadas pelos homens, pelas sociedades bíblicas, quando eu mostrei que lá em Reis, capítulo 2, a sociedade bíblica colocou um título, depois corrigiu, porque é um título inadequado, completamente errado, né?
Ele se negou a admitir, ficou debatendo, não, porque na Bíblia dele está escrito e tal, e tal, e tal, e tal. E depois ficou colocando textos longos e um monte de coisa para desviar a atenção, confundir as pessoas. Então, para isso é mentir, enganar não só a minha pessoa, como também as pessoas que leem o que ele escreve. Que isso é um fórum de debate. Se não quiser debater, dá o fora, cara. Você não é obrigado a responder nada. Pô, mas não fica aí enganando, tá? Não fica enganando, entendeu? E ele não quer conversar comigo mais porque eu meti o cacete nele. Tá? E com razão. Mas é tão sem vergonha que agora está apresentando um texto lá do reverendo lá da igreja da Vila Madalena, lá no Recife, onde o reverendo questiona a titulação do episódio do servo infiel, dizendo que o título está errado. Então, agora, tem lá o vídeo do Macedo, ele mete o pau no cara, chama ele de anticristo, caramba, tal. Mas ele concorda com o Lorival. O Lorival diz que está errado. Em Mateus 17, versículo 10, está errado, porque lá Deus jamais vai chamar o seu filho, né, eleito, salvo, né, aquele que ele chama de amigos, de indigno, de infiel. Entendeu? Ele está concordando com isso. Então eu quero entender. Para mim, os dois, examinando bem os dois assim, olho no olho. Os dois são da mesma laia do Edir Macedo. Tá? O Edir Macedo fala que acredita em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. É um discurso desgraçado, sabe? Que dá... aí quando você examina o testemunho do cara, dá nojo de ouvir. Porque o Edir Macedo fala que Jesus é Deus, que é maravilhoso, que não sei o que, tal, que ele acredita que Jesus é o Salvador e tal. Mas, veja, no episódio aí das bodas do casamento, ele diz, não, que na cabeça dele isso não entra, que não pode ser, que está errado, tal, essa coisa toda. Mas o que sabe esse homem? O que ele sabe? Jesus, quando a sua mãe Maria veio pedir que ele interviesse a respeito naquela situação que eles se encontravam ali, Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora, mas fez o milagre. Ele sabe as consequências disso? Como é que ele afirma que ninguém foi beneficiado? O Novo Testamento diz que Jesus fez muitos milagres que devem preencher muitos livros relatando esses milagres. Entendeu? Quer dizer, ali certamente muitas pessoas foram abençoadas com esta obra que Jesus realizou ali. Mas o cara aí, com a sua visão de minhoca, não consegue enxergar. E critica. Agora Isaías mete o pau no cara. Só que tanto Lorival como Isaías estão aí tendo as mesmas atitudes que esse homem tem, que é um adorador do Gadu, tá? É um maçom, entendeu? É um grão-mestre da maçonaria. O Deus dele é o Gadu. Jesus Cristo, você vai ouvir a respeito de Jesus no quinto grau, quando você alcançar o quinto grau da maçonaria, você vai ouvir falar de Jesus e ele é colocado em pé de igualdade com todos os demais líderes religiosos que apareceram na história da humanidade. Buda, Confúcio, Brahma, sei lá, esse monte de falsos profetas que existe por aí. Então, eu entendo que a pessoa precisa ter coerência. Pelo menos isso, tá? Pelo menos isso. Meus amigos, eu ainda tenho mais o que falar a respeito dessa parábola do servo inútil, ou indigno, como quer você, o Lorival. Eu ainda tenho mais o que falar. Há mais coisas que devem ser ditas a respeito dos conselhos do Senhor Jesus para aqueles que são dedicados
em realizar a vontade de Deus na face dessa terra. Mas por enquanto eu paro aqui, sabe? Para mostrar a confusão que está na cabeça de vocês, tá bom? Primeiro, rejeitar o ensino de Jesus quanto à nossa humilhação diante das coisas, no trato das coisas de Deus, a nossa humildade no trato das coisas de Deus, vocês rejeitarem em função do que se encontra em Cristo, que se encontra escrito lá em Mateus 25, e em segundo lugar, censurarem a atitude do Bispo Macedo ao rejeitar o episódio das bodas do casamento, e vocês mesmos estão rejeitando o que Jesus Cristo falou em Mateus 17, versículo 10. Bom, beijocas no coração do Zazá e do Lorival. Não, irmã Jair, não. Isso não, irmã Jair, isso não, não faça isso. Eles gostam nas bochechas.